dia! Olha que nós em abril, gente. Feliz abril para todos nós. Vamos aqui entender um pouquinho hoje sobre essa tal de crença, né? Sejam todos bem-vindos. Gratidão pela presença. Uma coisa que eu fiquei refletindo esses tempos, né? Por que crença é tão importante? Por que se fala tanto disso? Como que a gente entende isso? Como que isso atua em nós, né? Não sei se você é ciente, né? Mas eu sou psicóloga, sou astróloga, eu trabalho com estados alterados de consciência. E essas questões de crenças, elas são chaves na vida da gente, porque é o que você acredita, né? É o que você toma como verdade. Às vezes você sabe disso, né? Que você tem aquilo, que você acredita nisso. Às vezes quando as pessoas perguntam, você emite, mas tem umas que você já é tão corriqueiro no seu dia a dia que você nem se dá conta que é uma crença. E a crença, ela te norteia escolhas, te norteia decisões, ela dá um contexto, ela faz com que coisas aconteçam na sua vida, né? Então, um tempo atrás, para dar um pequeno exemplo para você, eu estava conversando com um primo meu sobre relacionamentos, tal, aí ele falou assim: "Ah, prima, deixa isso para lá, eu tenho dedo podre". E isso reverbera dentro da gente, porque a gente externa numa frase um sentimento, é uma crença dele, que passou pelo emocional. Que a gente estava falando de relação, né? Dos sentimentos, e aí o sentimento que ele tem, né, em relação a relacionamentos mais pessoais, mais íntimos, é esse, né? Eu tenho dedo podre, vamos deixar isso pra lá. Então, isso norteia a vida da pessoa. Nesse caso, do meu primo, né? Então, aí você não sabe por que os seus relacionamentos dão na água, né? E às vezes essa crença tá até escondidinha da gente. Você não se dá conta dela, né? E elas estão carregadas de aspectos emocionais, por isso que a gente não se lembra. E às vezes essa emoção é tão antiga, lá da sua primeira infância, uma frase que você ouvia com frequência, depois pararam de falar, mas em você aquilo ficou ali marcado, né? A gente sempre volta lá na coisa da criança, sempre volta nesses primeiros anos. Por quê? Porque são base mesmo. Da barriga da mamãe até os 7 anos, nós somos muito disponíveis, tá? Para poder acolher tudo aquilo que o ambiente nos passa. A gente tá em branco, digamos assim, né? O cérebro está disponível, você copia, né? Você imita. Né? Tem vários vídeos na internet que as criancinhas literalmente imitando, né? O avô machucado, ou um jeito da mãe, ou um jeito do pai, né? Então isso vai ficando mais explícito. Só que não é só para isso, é para o clima emocional, para o sistema de crença dessa família, mesmo que não seja verbalizado, mas é sentido, a criança, ela capta. Ela não tem esse julgamento, esse senso crítico do adulto, tá? Então, ela vai montar esse corpo de crenças, né, que você tem, começa lá, né? Então, muitas vezes você externa uma frase, você fala, não, mas eu nem sei direito de onde vem isso, mas eu acredito nisso. Seja bem-vinda. Eu acredito nisso, gratidão pela presença. Eu acredito nisso, né? Então isso é real para você. Toda vez que você fala, eu creio nisso, né? Ou eu acredito naquilo, isso está expressando algo que está dentro de você. É aquilo que você crê, é aquilo que você acredita, é aquilo que te norteia. Então, crenças são importantes
de serem revistas, né? Então quando a gente ouve cases, né? Casos aí de sucesso em coisas que a gente gostaria, pessoas famosas, né? Que dão seus depoimentos na mídia, o que elas falam? Pelo menos a grande maioria, né? Que no começo só ela tinha ideia, só ela queria aquilo. Pouca gente investia nela, falava eu vou ser tal coisa, eu vou ser tal coisa, e era uma coisa carregada, emocional, e ela vai atrás, ela vai atrás, ela vai atrás, ela vai atrás, e aí depois de muito insistir, aquilo se realiza, mas dentro dela aquilo já existe. Ela só está transformando isso em algo materializado, realizado na vida dela. Então, o que ela fez? Ela realizou um sonho, um desejo, mas tinha, né, um acreditar em si, uma crença, né? Tinha uma fé em si, que respaldada por eu dou conta, eu erro, mas eu faço de novo, porque eu acredito em mim, né? Então, a crença, ela passa por esses lugares também. Ela passa pela autoestima, ela passa pelo amor, ela passa pelas suas capacidades, ela passa pelos seus sonhos. Muitas vezes, né, essas pessoas aí de sucesso, só depois de muito tempo ela teve o reconhecimento das pessoas, porque a crença de quem tá, não, isso aí não vai dar certo. Não é assim, né? Você tem um sonho, você tem uma meta, você tem um desejo, aí você tá ali naquilo, naquela frequência, naquele campo de energia, digamos assim, né? E é assim que acontece. Depois de um tempo é que isso vai se tornar realidade. Né? Por quê? Porque precisa ganhar mais densidade para poder materializar nesse plano que a gente pega. Mas antes é uma emoção, é uma ideia. Né? Começa numa ideia e você vai carregando essa ideia. Você vai carregando essa ideia, você vai carregando essa ideia, até chegar o mais próximo dessa ideia, né? Aqui, corresponder à ideia. Então, a crença, ela está localizada em algum lugar disso, né? Entre a sua ideia e essa realização. Se essa crença é no sentido da ideia, de corroborar essa ideia, ok. E se ela não é? Não é? Que nem o caso do meu primo. Tem o dedo podre, né? Então, ele tem uma ideia de relacionamento, mas na prática e a ideia... Tem uma crença aqui que está contaminando isso de chegar no real. Faz sentido? Escreva aí. Se você tiver pergunta, pode fazer, tá? Eu lembro, vou dar um exemplo prático pessoal para você. Eu lembro na minha adolescência que eu queria uma bicicleta. Eu queria uma bicicleta, mas eu não contei para ninguém. E todo dia, quando eu ia dormir, eu sentia andando de bicicleta, nos lugares por aí, eu vivenciava. O dia que eu conseguia, assim, sentir fisicamente, né, como se eu já estivesse na bicicleta, daí uma semana vieram oferecer na porta da minha casa, olha bem o detalhe, se eu queria comprar uma bicicleta. Aí eu comprei a bicicleta, entende? Então, as coisas, esse desejo, né? Esse carregar, né? O seu físico, o seu mental, é que vai fazer com que a coisa realize. Porque assim, eu tinha a ideia, não sabia como eu ia conseguir isso, não passava, não tinha um planejamento, por isso, num primeiro plano, mas tinha uma emoção carregando isso, dando um corpo para isso. Quando o meu físico aceitou totalmente, né, isso se materializa, tá? Então, toda vez que você fala, eu creio, eu acredito, eu acho, eu penso que, muito provavelmente, dando sustentação a tudo isso, você tem uma crença. É que a gente não faz uma análise, né? O tempo todo não vai ficar muito chato, né? A gente tem que se observar. Mas
baseado no quê? Né? Qual a base? Qual o fundamento? E geralmente é uma crença. Ela pode ser interessante ou pode não ser interessante. Isso é pertinente a como você está lidando com as coisas da sua vida. Ela pode ser boa até um determinado momento, depois ela tem que passar por uma revisão. E aqui é que mora o problema da crença, né? Toda vez que a sua crença ela é muito rígida, ela é muito contundente, ela é muito assim fechada no mundinho, você é refém dela. E nesse momento, o que acontece? Você não está aberto a uma outra possibilidade, você vai deixar de ver N coisas. E isso é tão forte que implica, por exemplo, duas coisas referentes a isso, né? Dessa coisa da crença. Primeiro, tem um relato, né? De que quando as caravelas, né? Inglesas estavam para chegar na América, que os índios não conseguiam vê-las. Eles viam a alteração no mar, eles não entendiam o que estava acontecendo ali no mar. Por quê? Porque eles não tinham uma referência, uma crença, uma explicação para o que o cérebro não detectava. O barco que estava chegando, as naus que estavam chegando, né? Então é a mesma coisa que a crença faz. Você fecha, tem algo novo chegando e você não consegue nem ver, os índios não conseguiam ver, o cérebro não decodificava. E aí como que faz para decodificar alguma coisa que você nem sabe que existe? Que referência você tem para dizer sobre aquilo, tá? Então, uma outra decorrência disso, seja bem-vinda, gratidão pela presença. Uma outra decorrência disso é o seguinte, pessoas que estão pesquisando coisas novas, né, que estão assim querendo trazer inovações para o mundo, como que elas fazem isso? Elas acompanham crianças e adolescentes, as ideias. Por quê? Porque eles ainda estão mais maleáveis. Então, coisas novas, insights, criações, ideias estão mais disponíveis de serem captadas do que quem está fechado. Então, se você pega alguém que só tem um mundinho assim, né? Trabalho, igreja, realidade, né? Emoção, tudo naquilo ali. Sem se abrir para nada, ela não vai conseguir assimilar uma ideia, ela não vai conseguir produzir uma nova ideia. Porque ela está num mundinho que ela já construiu e que tem crenças muito profundas. Seja bem-vinda, gratidão pela presença. Então, é muito importante a gente avaliar o nível de estruturação que a gente tem em relação às nossas crenças, porque elas fecham as possibilidades, né? Por que tem muita energia no novo, né? Porque ele está aberto ao novo, ele está disponível para coisas diferentes acontecerem. Faz parte do processo de amadurecimento, mas a gente entende aquilo como um borbulhar. Então, assim, você borbulha, você deixa as coisas vir ou você fica muito preso? São questões que a gente tem que ir se colocando à medida que a gente vai passando pelas situações. Então, aparece uma ideia nova, como você lida com ela? Você rejeita, você nega, você não quer saber? Aí eu já sou assim mesmo, vou ficar assim pro resto da vida, né? Pau que nasce torto, morre torto, seja bem-vinda. Então, assim, essa questão, né, dessas coisas mais velhas arraigadas que temos dentro de nós precisamos rever, abrir uma portinha,
dentro de nós, para que isso possa sair dessa coisa normatizada. Porque como que se lida com a grande massa? Né? A grande massa, ela fica dentro de uma faixa, né? Quem pensa muito para baixo ou quem pensa muito para cima são os diferentes. E a gente tem dificuldade de se abrir para o diferente. É aqui que a crença atrapalha, né? Então, se eu tenho lá uma crença que eu aprendi com papai e mamãe, que sempre nesse dia eu tenho que fazer X, Y, Z, se num dia X, Y eu não puder fazer, como que eu vou ficar? Será que é tão fora da casinha assim, né? Será que eu não posso abrir um pouquinho para um novo, né? Rever, melhorar, porque tudo está em evolução. Então, as nossas crenças, que não são as verdadeiras, mas que são para aquele momento, tem que passar por esse processo, né? Geralmente, essas crenças ficam mais evidentes quando você vai mexer com dinheiro. Por quê? Porque atrás do dinheiro tem um monte de coisa. Tem todo um sistema, né, que foi criado e que põe a gente dentro de caixinhas. A questão é que essas caixinhas não comportam você depois de um certo tempo. Porque você quer ir além. Para você ir além, você tem que sair da caixinha. E aí, a gente tem apego nisso, porque você viveu uma vida inteira e você fala, nossa, e agora? Como que eu vou acreditar em algo diferente? Aquilo me foi passado, né? Funcionou pro meu pai. Sim, numa época diferente, num sistema diferente, num momento diferente. Nós estamos em 2024 com a física quântica funcionando. Esse celular é física quântica. Mas você quer pensar reto só. Você pode? Claro que você pode. Você tem esse direito assegurado. Mas se abrir para dar um salto. E dar um salto para um melhor. Mas a crença que foi implantada em nós é que o diferente é perigoso. Que o diferente, ele é esquisito, é pior, né? E não é, né? Quantas vezes você não se arriscou e foi legal? Quantas vezes você não se arriscou e você não aprendeu muita coisa boa? Né? Mas aí você insiste só naquela virgulinha, né? Que deu errado. Então a gente precisa rever isso, né? De que a mudança ela é ruim, de que a mudança é triste, de que a mudança é sofrimento. O sofrimento, gente, também é uma crença que precisa ser revista, né? Porque durante muitos anos nós viemos dentro de uma crença, dentro de um sistema católico e suas vertentes, de que sofrer faz você ficar mais digno. Não é verdade, né? Nós podemos escolher crescer pelo amor, por escolha e não porque você é levado. Porque o problema da crença muito arraigada é que ela sim leva você a sofrer. Né? Esse meu primo que tem a crença de que ele tem o dedo podre, ele tá sofrendo. Ele não tem uma possibilidade assim, eu vou ter alguém na minha vida, né? Se eu tiver alguém na minha vida, eu vou sofrer, porque eu tenho o dedo podre, vai dar M, grande de preferência, né? Então, a gente tem que rever essa crença que te coloca num lugar doente, num lugar de sacrifício, de sofrimento, né? A questão das crenças é que ela te sacrifica. Não é bem sacrificar, ela te coloca em sofrimento mesmo.
Você quer algo e a sua crença é que te impede isso. Não é o mundo. É um sistema, é um mundo interno seu que está fazendo algo que você não gostaria, né? E aí tem que rever. Então, olhar para as suas crenças é libertador, né? Você vai abrir o seu universo, o seu mundo interno, um mundo mesmo, para outras paisagens que antes você não considerava, você não queria, você sequer tinha noção que era assim. Então, a gente tem muito medo, né, de arriscar, mas experimente, escreva durante um tempo os seus pensamentos, os seus sentimentos, né? Senti isso, pensei isso, né? O máximo que você conseguir durante o dia, durante um tempo, e você vai ver que se repete essa norma, né? Essa coisa morna e norma, né? De normatizada, né? De congelada. Tem alguns valores, valores não são crenças, valores é aquilo que norteia. Crenças estão muito ligadas a algo emocional. Se o seu emocional não está alinhado com a evolução, com mais, com positivo, com amor, tem algo errado. E é aí que a crença não é legal. Ela vai atrapalhar você. Então, faça isso, escreva, né? Escreva. E se você tiver crenças, deixe que elas venham, anote. Dê uma frase para ela. Depois, o segundo passo seria você entender a emoção que vem junto. E aí você vai começar a ver que tem, inclusive dentro de você, quase um personagem. Eu arriscaria dizer que é, né? Alguém que tem esse corpo cheio dessas crenças e que fica levando você para um lugar repetitivo, cansativo. E que atua até em áreas, né? No trabalho eu tenho crenças assim, na família, no relacionamento mais íntimo com amigos, né? Tem algumas variações, né? Tem uns jeitos que seria interessante você observar também, sabe? Pesquisar assim, observar assim, né? Esse é uma das coisas mais importantes, né? De nós, incluindo a mim mesma, um observar a si mesmo. Eu observo a mim. Nossa, aquela hora, né? Parece que tem um alguém, né? Aqui mais acima, falando com a gente, né? Direcionando. De vez em quando ele até fala mesmo, ó, pra cá não, pra cá sim. Não é verdade? Mas às vezes nossos ouvidinhos estão até meio mudinhos, né? Não estão disponíveis. Então é uma forma de ir desentupindo as vias, tá certo? Se você tiver pergunta, pode escrever depois, tá tudo bem, tá bom? Vamos nos falando, vamos entender um pouco mais de crença essa semana. Se você tem uma frase que é uma crença que te acompanha, escreve para mim. Vamos tentar destrinchá-las para que possamos nos entender mais, para que você possa conhecer melhor de onde vem, por que ela está aí e para onde ela te leva, né? São frases importantes, porque elas não são à toa que estão dentro de nós. Elas fazem parte do nosso mundo interno, elas compõem você, mas você não é a sua crença. Você é um ser de luz. E se a crença não é pertinente a isso, precisa de revisão. Tá certo? Gratidão pela presença, por me ouvir. Grande beijo.